Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponzi, sou diretor-presidente do clube e estou aqui com o núcleo, com os coordenadores, os responsáveis pelo núcleo de cultura e economia criativa, começando aqui com Leia Mendonça. Tudo bem, Leia? Tudo ótimo. Um prazer enorme ter você aqui no podcast com a gente. Muito feliz de estar com vocês três aqui. Muito bom mesmo. Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo. Rodrigo Prado. E aí, como é que estão as coisas? Tudo certinho? Melhor agora. Pronto para o nosso podcast? Vamos lá. Vamos lá. Vamos e lá. Pedro do livro ou é Pedro Gerolimite? Olha o bolo, hein? Pedro Gerolimite, tudo bem? Tudo bem. Como É que vai, Gerolimic. Rafael? Gerolimic. Gerolimic. Isso. Agora sim, Gerolimic. Muito bem. Vamos aqui bater um papo sobre cultura e economia criativa, não é isso? Isso aí. Bom, agora vamos explicar o que eu posso... Vocês me dão um tempinho para eu explicar aqui, ler para os nossos internautas e ouvintes o que é a economia criativa? E aí vocês podem depois até colaborar aqui, colocando alguma coisa a mais nesse texto. Bom, vamos lá, vou ler para vocês. O que é a economia criativa? A economia criativa é um conceito que se refere às atividades econômicas que envolvem a criação, produção e distribuição de bens e serviços que tem como base o conhecimento, a cultura e a criatividade. Tá bom até agora, né? Tá bacana, né? O que você achou, Leia? Tá bom. Maravilha, Porque vamos começa lá. com a economia. É isso aí. Ela se concentra em setores como artes, design, arquitetura, cinema, música, teatro, literatura, moda, jogos, gastronomia, entre outros. Ou seja, dei só uma pincelada e tem entre outros também aí. Muito bom. Continuando. Que envolvem a produção de bens e serviços que possuem, agora sim, um alto valor cultural e simbólico. Ou seja, se não produzir qualquer ou alto valor cultural ou simbólico, já não entra muito bem nessa questão de economia criativa, concordam? Sim. Né? Muito bem, vamos lá. Esses setores são caracterizados por sua capacidade de gerar empregos, criar novos produtos e serviços, inovar e agregar valor econômico e cultural às comunidades. A economia criativa é, portanto, uma forma de explorar as habilidades, talentos e recursos locais, promovendo o desenvolvimento sustentável e a diversificação econômica em diferentes regiões. Claro, cada região vai ter sua característica, né? A economia criativa tem ganhado cada vez mais importância em todo o mundo, sendo considerada um setor estratégico para o desenvolvimento econômico e cultural de muitos países. E aí? Corretíssimo. Corretíssimo? Tá certo, Corretíssimo. então? O que você achou? Sim, a gente tem que enfatizar que... Enfatize. Não, que é criatividade gerando valor econômico. Né? É isso que a gente tem que entender, né? Eu percebo que tem muito uma questão cultural e cultural local, né? Isso. Então, o cultural local é que transforma isso na economia criativa ou não? Porque pelo que a gente leu aqui, ó, tem muito essa veia, né? Da economia criativa gerando exatamente isso, trazendo essa carga cultural e local para se explorar economicamente um serviço ou produto. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando também de localidade, né? De localidade. Porque você está gerando recurso para uma região, né? Muito bem. E geralmente tem coisas que são de uma determinada região, né? Por exemplo, quando você fala em massas, você vai pensar sempre, né, numa região, na Itália, massa italiana, e a massa é uma economia criativa? Se ela for feita de forma artesanal, se ela tiver aspectos culturais, dessa maneira, sim. Agora, a lasanha é encaixotada ali da Sadia que vende no mercado congelada. Não é economia criativa. É claro. Né? Pois é, então há a diferença da pessoa que vende uma massa artesanal numa feira cultural para a lasanha, por exemplo, da Sadia. Né? Boa. Então, essa diferenciação do produto que é artesanal do produto em grande escala, do produto, né, que não, a massa que da não nona, tem esse aspecto cultural. Né? Sim. E aí vem uma tradição familiar, que vai construindo uma história junto. Que é uma história ali local, que tem aquela cultura de se comer aquele alimento durante um tempo, que tem uma bagagem não só cultural, mas também afetiva em relação àquilo ali, não é isso? A secretária aqui, que veio no nosso evento aqui, convidada pelos nossos coordenadores aqui, ela veio e falou exatamente sobre o chuvisco lá de Campos de Goitacazes, né? Pois é. O chuvisco, se for vendido de uma forma economia criativa, se for vendido de uma forma rápida só para ter
É outra. É uma coisa só, gastronomia. É só gastronomia, não é economia criativa, né? Exatamente, quando você envolve outros processos, outras histórias ali, aí você impacta, né? É quase um storytelling. Se você está contando uma história bonita, bacana e legal daquilo ali, você está entrando na economia criativa. Praticamente isso, falando mal e porcamente, é quase isso também. Né, Rodrigo? O que você acha? Com certeza. Não, eu acho que a definição de todos aí está perfeita, correta. O exemplo que a secretária deu também, explicitando bem o que é uma gastronomia diferenciada do que é da economia criativa, do caso do chuvisco, dependendo de como ele é feito, de envolver ali aspectos locais, né, de Campos, em relação a isso. Né, tô doido para Campos para comer com chuvisco, eu fiquei até com vontade. Eu tô há 200 anos sem comer. Inclusive, a questão da ancestralidade também, que é importante, né, que é algo que isso, é verdade, tem razão. Eu prefiro um outro exemplo, né? Qual? Cachaça de Paraty. Ah, sim. Então a cachaça, se for num alambique lá, acabou, é só cachaça. Mas quando você cria uma história toda, que você tem um processo... Não, se o alambique for antigo... Exatamente. Aí também entra. Se ele usar isso como um argumento, né, para agregar valor. Né? Se ele só fizer a cachaça, né, como a história do chuvisco, só pegar e vender o chuvisco, ok, mas... E o que está por trás dessa história do chuvisco? Então, o que está por trás dessa cachaça? Né? Que vem lá da história dos escravizados e uma tradição e tal, e traduzindo isso para um projeto onde você faz a festa da cachaça, onde você leva pessoas, onde você hospeda pessoas, onde você show. É toda uma construção, né, que valoriza aquele produto. Concordo. E que a gente exporta. Grau, gênero e número. Agora, o legal foi o seguinte, a gente tá aqui no clube, a gente gerou alguns outros núcleos, né? Eu tenho de franquia, tenho de comércio exterior, todos núcleos fortes que giram muita grana, né? E, claro, sempre com muito poder de networking, trazer empresas, etc. Aí a gente chega, lança o núcleo de cultura e economia criativa, Leia vem aqui com todo o seu charme e habilidade. Não, vamos falar de cultura, acho importante. Aí vem os números da cultura e da economia criativa. Segundo o estudo da Firjan, a economia criativa movimentou somente 217 bilhões no Brasil em 2020. A Leia já tinha esses números na cabeça e veio aqui. Vamos criar esse núcleo. Engoliu todos os outros, Pedro. E é importante porque é o seguinte, Rafael. Esses números, eles trazem à tona algo que ficava muito oculto. Porque as pessoas, quando pensavam na cultura, quando pensavam, né, na economia criativa, achavam muito aquela coisa do entretenimento. Tem um showzinho, uma coisa ali, é supérfluo. Excelente. Tanto é que chegou a acabar com o Ministério da Cultura. E isso é um erro porque esse é um setor estratégico, não só porque movimenta recursos em grande escala, mas também porque várias das profissões que nós temos hoje, que talvez, né, amanhã não vai ter, vão ser reinventadas por essa indústria da economia criativa. Então, ele, além de movimentar muito dinheiro, ele é estratégico. Então, precisa de ter fomento, não só para poder... essa indústria continuar crescendo, gerando empregos, mas também para que ela possa crescer intelectualmente no ponto de estar reinventando, né, setores estratégicos da nossa economia. Sim, claro. E ele perpassa tudo, né? Eu brinquei aqui, falei de franquias e comércio exterior, mas a economia criativa está dentro de franquias, está dentro de comércio exterior, está dentro disso tudo, né? Porque tudo feito de uma forma com que tem um peso cultural ou uma questão de ancestralidade, como você mesmo falou, qualquer outra coisa, vai estar ali encaixado dentro da economia criativa, né? Sim. Então isso que é importante. Até para falar, a gente gravou algumas pílulas antes para colocar nas redes sociais, né? Boa. Então, por exemplo, o que a gente falou de comércio exterior, para citar alguns exemplos, né, de como é que o comércio exterior se enquadra na cultura criativa. Então, quem trabalha com comércio exterior vai poder se juntar a quem é criativo para poder levar para outro país, por exemplo, uma peça de teatro, uma exposição, um show, né, com todas as questões burocráticas legais relacionadas àquele país. Um vai catapultar o outro, né? Exatamente. Você não consegue vender uma peça lá fora se você não tiver uma economia criativa aqui te impulsionando, né? Então, a importância que você tem do comércio exterior aliado com a economia criativa. Economia criativa, com certeza absoluta. Isso se liga muito também com o conceito de soft power, né? Que soft power. Maravilhoso. Não é à toa, né? Isso aí, Léa, vamos lá. Que é a forma como nós somos percebidos lá fora, né? Como uma região é percebida fora dela. E nós, no Rio de Janeiro, nós somos acima da média mundial. E no Brasil, nós temos 2 cidades que estão no ranking, que é São Paulo e Rio. Rio ganha de São Paulo.
Sim. Então a gente precisa entender isso e precisa entender também, porque quando a gente pega e exporta alguma coisa, a gente vira referência. A gente é referência na música, a gente é referência no esporte. Então tudo isso vai fazer diferença na percepção que o outro lá fora tem da gente. Claro. Total, Leia. Imagina o seguinte... O que seria, por exemplo, da cidade de Champagne, né, sem a narrativa do champanhe, que todo lugar que não se bebe champanhe, mas se fala em champanhe. Fala em champanhe. Por quê? Por causa de uma narrativa criada. Então, essa indústria criativa, ela é fundamental para isso, para criar essas referências. Eu falei aqui da massa, né? E a massa é uma coisa que é feita em todo mundo, mas qual é a referência que se tem? Então, criar essas referências que você fala é fundamental, né? Exatamente. O sucesso dessa estratégia de vendas. A ponto da champanhe só ser permitida aqui usar o termo champanhe para que a área vale de champanhe. O resto agora é espumante. Sim. A coisa cresce tanto, toma uma dimensão que é preciso fazer isso, né? Que eles têm que se apropriar do que eles criaram, né? Exato, não, tem toda a razão. E foi legal você falar também da questão desse poder do Rio de Janeiro no mundo. Eu estava vendo uma história ótima que os grandes economistas estavam conversando. Quais são as capitais econômicas do mundo que você gostaria de morar? Aí ganhou São Paulo. Aí São Paulo por quê? Porque fica 40 minutinhos do Rio de Janeiro. Muito boa essa. Mais economia criativa que isso não tem, né? Muito boa. Mas assim, continuando aqui alguns dados que eu acho legal passar aqui, o PIB criativo comparável à produção total do setor da construção civil do mesmo ano e é superior à produção anual do setor extrativista mineral brasileiro. Ou seja, você vai vendo que a economia criativa ela vai batendo em números de setores potentes e que estão sempre à frente da nossa economia, né? E até na palestra a secretária citou mais um exemplo também, que é a indústria automobilística. Passou da automobilística. O setor da economia criativa ele gera mais dinheiro que o setor... Exatamente. Que você vai ver começamos no Brasil assim, né? Quantos empregos são gerados na indústria automobilística? E qual também quais os problemas que a indústria automobilística causa na sociedade? E se você for ver a indústria da economia criativa, vai gerar muito mais empregos porque esse dinheiro circula muito mais. Esse dinheiro está muito menos concentrado, porque isso é fundamental também. Porque você gera um tipo de indústria que gera muito dinheiro, mas que está todo concentrado na mão de poucos, ela serve a poucos. E, ao passo de que se isso está concentrado na mão de mais pessoas, isso reverte mais para a sociedade. Então a indústria da economia criativa ela não tem esses grandes aglomerados, ela é muito mais diversa. Foi o que eu falei, eu acho que, né, não sei se você concorda, mas ela perpassa todos os setores da economia. Sim, tudo, até né? é um conceito até em construção. É todo mundo Rafael. junto ali, na verdade. É um conceito em construção. Em construção, né? Pois é. E eu acho que é importante esse número. Traz muita responsabilidade pra gente. Esse número não é de qualquer pessoa, não, viu? Esse número é da Firjan, também teve a FGV, né? Que também foi a FGV que ela falou, que a secretária falou? Não. Eu não ou foi PUC, eu não lembro agora. Eu não lembro agora. Mas uma delas é FGV. Ah, não, era Sebrae ou Sesc. O Senac, não lembro. Só sei o seguinte. Não, Itaú Cultural. Itaú Cultural. Exatamente, perfeito. Itaú Cultural e Firjan, né, que fizeram esse cálculo. O que eu quero dizer é que isso traz uma responsabilidade para a gente aqui, enquanto clube empreendedor e enquanto núcleo, porque a gente precisa traduzir isso para as pessoas. Porque é muito intangível a questão da cultura, né? Muito. A cultura está na vida das pessoas, a economia criativa está na vida das pessoas, mas elas não têm noção do que é. É verdade, tem razão. Então você tem os formais e os informais, o trabalhador formal, o trabalhador informal. Quando você vai ao teatro, você tem lá dentro uma cafeteria, mas você tem do lado de fora uma pessoa vendendo chiclete e pipoca. E isso tudo está dentro da cadeia. A pessoa está sobrevivendo daquele ponto ali, daquele negócio. Então a gente precisa valorizar, fui ao teatro. Não, foi ao teatro, você pegou um carro de aplicativo, você foi lá, botou uma roupa bonita, você foi assistir, ali na depois peça você tem um técnico de som, um técnico de iluminação, você tem um camareiro, você tem toda uma produção por trás, toda uma estratégia ali, que você alimentar. Depois você sai para jantar, você vai comemorar, você vai tomar um espumante ou a cachaça de Paraty. Aí você pega outro carro, volta para casa e no dia seguinte você está feliz da vida, cara. Você está feliz, porque ela salvou, a cultura salvou muita gente na pandemia, gente. Não, e falando nisso, a ONU declarou, inclusive, que 2021 foi o ano internacional da economia criativa para o desenvolvimento sustentável. Que eu acho que tem tudo a ver com essa saída da pandemia aí, né? Não total saída, né? Mas começou a se criar muito, voltou algumas atividades importantes, voltou atividades de cultura nos locais. Então ele já entrou com isso também, né? E uma coisa importante, como a gente citou, de pandemia também, né? Em que a grande parte, ou quem pôde, ficou em casa, né? Vamos dizer assim, confinado, né? Ou em afastamento social.
uma coisa que, não vou dizer que salvou, mas que ajudou muito, principalmente em relação à questão de saúde mental, foi o audiovisual, né? Total. Audiovisual, total. Música, a literatura, literatura. Livro. Não, com certeza. Então, Não, e engraçado, né? As pessoas, assim... A gente fala que muito de empreendedorismo, de empresa, de negócios, de business, né? De vendas, etc. E aí tem vezes as pessoas não entendem muito bem, confundem um pouco. Eu já ouvi aqui as pessoas falando, não, porque eu acho absurdo o artista ganhar aquilo tudo que ele ganha cantando. Eu acho engraçado, né? Primeiro que é o seguinte, ele tem que ganhar. Na minha opinião, Rafael, música é o que faz, assim, a minha vida ter mais cor, né? E movimento. Você tá mal, você bota uma música e vai fazer o que você quiser, que você fica melhor, Se tá né? bem, também bota. Hã? Se tá bem, também bota. Exatamente, se tá bem, também bota. Então, assim, o artista, ele tá, assim, gerando vida na vida das pessoas, né? Exatamente, na minha opinião. Tem que ganhar bilhões só por isso. Mas ele gira, foi o que você falou, uma indústria gigantesca. Ele tem o cara que cria o aplicativo pra ele poder tocar a música dele, ele tem a cara da casa de... Tem tudo. A gente pode ficar aqui o dia inteiro falando da indústria que esse artista gira, né? Então, assim, as pessoas não entendem isso, mas isso já tá no cotidiano das pessoas. Então, a gente precisa desconstruir. Tem aquela historinha assim, você faz o quê? Eu sou músico, eu sou cantor. Você só toca, você só canta. Não, tudo bem, mas você trabalha em quê? Eu sou músico, isso eu empreendedor sou cantor, é a gente. mesma coisa. O músico sofre igual o empreendedor também nessas horas. Porque a pessoa, se ele é músico, sou. E exatamente, você trabalha com o quê? Porra, amigão, tá brincando comigo, né? É claro que eu sou músico, pô. Não é isso? Então, assim, eu agora vamos falar de coisas particulares aqui. Eu vejo de vez em quando uma orquestra sinfônica, eu acho o máximo, amo ouvir. Ainda mais quando eles vão tocar músicas do cinema, assim. Vão tocar as músicas do... Agora eu esqueci o nome de... John Williams. E tem um outro agora que é que também é muito bom. Bom, quando eles vão tocar, eu fico enlouquecido. Aí eu fico pensando, cara, cadê essas pessoas que estão tocando? As pessoas estão aprendendo a tocar violino, essas coisas, porque eu estou preocupado. Daqui a pouco não vai ter mais ninguém para tocar isso aí. E a gente vê que é uma indústria gigante e que tem muita gente, sim, aprendendo a tocar essas coisas e entrando nesse mercado, né? E felizmente a periferia também está aprendendo. Exatamente. Com grandes projetos sociais, né? Vários projetos sociais que tem... A Maré da Manhã, eu acho que é da Manhã, que tem uma orquestra lá, que inclusive abriu o evento do MINC no Teatro Municipal para apresentar a nova lei de fomento à cultura. Então tem oportunidades aí. A escola de música da Rocinha, né? O legal é que as pessoas estão começando a entender que um território popular, ele não é um local só de carência, pelo contrário, ele é um local de potência. Quantos e quantos artistas não podem sair dali se tiver, né, oportunidade, porque tem que ter oportunidade. Sim, claro. Então, quanto mais você investe, mais você consegue abrir esse celeiro, né, mais dá oportunidade às pessoas. E, enfim, mas voltando, né, àquela conversa, eu acho que as pessoas às vezes olham muito para o produto final. Tem um amigo que fala o seguinte: os outros olham a cachaça que a gente bebe, mas não olham os tombos que a gente toma, né? Porque acha que o trabalho de um músico é só cantar, mas quando você vai ver, para chegar no show, tem toda uma cadeia de trabalho, de pessoas, né? E que esse é a grande riqueza do processo, né? Porque não está só no produto final, está em todo o processo, está em todo tá nesse período todo que é construído, né? Sim. Bom, excelente papo, a gente já começou muito bem batendo esse papo sobre economia criativa e cultura, mas vamos conversar aqui com vocês. Gente, esses aqui são os nossos coordenadores de economia criativa e cultura aqui do Clube Empreendedor Brasil. Tem aí evento para o ano inteiro. Leia, qual é a ideia aí desse núcleo? Qual é a ideia de trazer os empreendedores para cá ou fazer com que os empreendedores que já estão aqui no Clube Empreendedor Brasil comecem a respirar mais a questão cultural, né? A questão da economia criativa? Qual a ideia que vocês têm assim? Vamos passar por todo mundo, mas começando pela Leia. Qual a ideia que é trazer isso? É dar uma sacudida? É trazer o pessoal para cá? Como é que é a ideia? Tem várias coisas, né? Várias? Vamos lá, mete bronca. Eu vou falar de algumas coisas e os meus parceiros aqui vão complementar. Show. Mas eu acho que a gente teve uma visita aqui importante da secretária, onde muita coisa a gente precisa considerar no nosso planejamento. Então, a gente precisa considerar algumas coisas. E a gente está se planejando, porque nós somos muito novinhos aqui no clube, né? De como construir isso. A gente quer, primeiro, desconstruir essa imagem de que cultura é só resultado final, porque é muito intangível, mas a gente precisa tangibilizar as coisas. Boa. Segundo, é ver como é que a gente abre espaço para que os empreendedores tenham mais oportunidade com o nosso núcleo. Ok. Essa é outra coisa. A terceira é a gente
trazer para o clube a economia criativa na prática. A gente aplicar coisas da economia criativa e da cultura aqui, seja através de eventos, seja através de projetos, produtos. Então, a gente precisa viver na prática, senão a gente vai ficar verborragia e a gente não faz nada. A gente tem que trazer isso para cá. E a gente está construindo isso aqui, quais são os valores que a gente vai criar, e a gente precisa do aval do nosso... Nada, vocês têm total, carta branca total, acho isso muito importante. A gente está construindo hoje mesmo, eu e Pedro, de manhã, lá no Palácio da Cidade, discutimos sobre isso, eu e Rodrigo discutimos sobre isso na terça-feira também, quarta. Na quarta-feira, que o tempo passa rápido, a gente nem vê. É rápido. Na quarta-feira, que a gente vai juntar todas essas pontas para entregar, não só para o clube, como para os seus membros, como para fora, produtos que realmente façam sentido, projetos que façam sentido, que façam alguma diferença, ou muita diferença, e que deem resultado para todos os envolvidos. Isso aqui é bom, maravilha. Faça sentido Rodrigo, para os empreendedores e também para a sociedade. Né? Para todo mundo. Alavancar a economia toda, da cidade toda. A economia... Rodrigo, fala para a gente um pouquinho da questão dos projetos incentivados, né? Como é que esse núcleo vai receber essas pessoas e dar que tipo de apoio? Então, a gente já começou, inclusive, né, a gente tem um formulário, as pessoas estão entrando em contato primeiramente com a gente através do WhatsApp. Boa. Então, o passo a passo a gente manda um formulário já, né, a pessoa preenche, dá mais ou menos ali a descrição de como é que é o projeto dela. E a partir daí a gente vai ver primeiro que questões, se elas podem ser enquadradas em alguma lei de incentivo fiscal ou através de patrocínio direto, enfim. E a partir daí a gente selecionar aqueles que são mais interessantes, apresentar para o clube, para dizer assim, olha, a gente tem aqui algo bastante legal, algo bastante tangível para que a gente possa dar seguimento e impulsionada, aí... né? Impulsionar, buscar o incentivo através de patrocinadores, enfim, que seja, né? Fazer toda essa cadeia produtiva girar aqui, né? Todo o ecossistema do clube. Tem os proponentes, as empresas que estão aqui poderem ajudar, a gente buscar patrocinador, conseguir chegar na Secretaria de Cultura e apresentar lá, é isso? Exatamente. É o que a gente conversou eu conversei com o Pedro hoje, Pedro muito alerta também, falando que a gente, justamente que a gente falou dessa organização de planejamento, para a gente poder ter estofo, gás, para poder produzir todo esse material, todo esse apoio que a gente precisa realmente se estruturar para isso. Isso, com certeza absoluta. Eu acho legal que a gente teve, Pedro, aqui, né, você estava aqui com a gente, obviamente, todo mundo estava aqui com a nossa secretária de Cultura do Estado, e ela falando assim, aí você apresenta, e aí você é aprovado, e aí depois você busca a empresa. Aí ela falou assim, mas não é fácil não, gente, não acha que é fácil não. Eu me coloquei totalmente no lugar, porque teve uma vez, há alguns anos atrás, eu fiz um projeto super bacana, consegui aprovar na lei de SS, na verdade, né? Era da prefeitura. Da Secretaria de Cultura da Prefeitura. E aí fiquei todo feliz que foi aprovado. Nossa, foi aprovado, agora vai. A segunda parte era muito mais difícil, que era procurar as empresas. Que ano foi isso, Rafael? Mas tem uma coisa boa agora. Isso foi em 2016 ou 2015. Antigamente você conseguia direto nas empresas. Hoje você tem um bloqueio chamado internet. Manda um e-mail, manda um projeto. É muito difícil você romper essa barreira. Então, na hora da captação, ou você tem um captador profissional, ou você tem portas, e aí a gente aqui nesse network que a gente tem nessas conexões, a gente consegue muito furar essa bolha para acessar as empresas. Porque é muito difícil, quando você é um cidadão comum, um pequenininho, não, como é que você só chega porta lá? na cara. Exatamente, é horrível. Porta na cara, Pedro. Não, e agora mas com o clube... Mas a gente tem uma mudança aí num cenário, né? Porque você está falando dos editais que são de incentivos indiretos, né? O que é um incentivo indireto? É aquele incentivo que o Estado vai lá, regulamenta o seu projeto, porém ele não te dá o dinheiro direto. Você tem que captar o dinheiro com uma empresa. Porém, a gente está num momento bom, o Ministério da Cultura foi recriado e ontem foi sancionada a Lei Paulo Gustavo, que vai ter um investimento muito grande na área cultural, e esse fomento é fomento direto, ou seja, as secretarias de cultura dos municípios e do Estado, né, dos estados, vão lançar os seus editais,
você vai entrar com a sua proposta e aquela sua proposta sendo aprovada, você é financiado diretamente. Pela própria secretaria mesmo. Pela própria secretaria. É isso aí. Esses são editais de fomento direto que a gente também está se preparando aqui, né? Que foi também aquela Aldir Blanc, né? Aldir Blanc, que inclusive vai voltar, será? Vai ter Aldir Blanc 2, né? Tá numa questão mais ou menos de tempo, porque a Aldir Blanc tem 5 anos para ser executada. São 5 anos seguidos, né? Ele pode começar no ano de 2023 e a 2028, pode começar em 24 e até 29. Bacana. Então, uma questão de organização aí do Ministério da Cultura com as secretarias. Porém, a Lei Paulo Gustavo ontem foi sancionada e vai vai agora, entrar no segundo semestre, entre os editais, e as secretarias municipais de cultura vão receber... Qual a diferença da Aldir Blanc para o Paulo Gustavo? Você sabe mais ou menos? Primeiro foram momentos históricos. A primeira foi a Lei Aldir Blanc, que foi o socorro emergencial na pandemia. Salvou um monte de gente na pandemia. Aliás, tem um mesmo prêmio nosso que conseguiu também. Um negócio bem bacana, botou DJs pra tocar em casa, fazendo live pra galera de Caxias. Foi mó bacana também, foi muito legal. E aí, então, isso é só questão de momento, é isso? Sim, a Paulo Gustavo foi uma outra lei para fomentar o foco. A Paulo Gustavo ela tem um foco mais no audiovisual. Tem outras ações também, só que acho que 70% dos recursos, mais ou menos, são para a cadeia do audiovisual. E a Paulo Gustavo, né, tá na sua primeira edição, entra agora no segundo semestre então, a galera do audiovisual já fica ligado aí, já começa a correr. Total. Vai ter um grande investimento agora. Se tiver dúvidas, manda mensagem aqui para o pessoal do clube aqui, dos nossos coordenadores do núcleo. E os desafios do núcleo de economia criativa é fazer que, primeiro, né, fomentar essa possibilidade para os empreendedores que estão nessa rede aqui do clube. Segundo, porque tem várias pessoas que são empreendedores que não trabalham com economia criativa diretamente, mas trabalham indiretamente. É um contador, é a pessoa que presta serviços. Então, a gente também fomentar isso dentro do nosso próprio clube, né? Fazer com que essa rede se especialize mais, né, na economia criativa, porque às vezes também falta um pouco ao próprio empreendedor um olhar sobre aquele tipo de negócio, porque todo negócio tem a sua natureza. Né? Se você é advogado e você está na área, sei lá, política, vai ser diferente da área privada. Sim, da área um contador que entenda de uma prestação de contas para o Ministério da Cultura, por exemplo. E para o Ministério da Cultura. As próprias leis têm diferença. Uma coisa é uma lei Rouanet, outra coisa é uma lei do ISS, outra coisa é um fomento direto. Então, assim, todos eles têm especificidade. Que a Rouanet é indireta. É indireta. Não, e deixar claro que o controle Tô ficando perito, hein? Rouanet indireta, Aldir Blanc foi o que veio na pandemia, a Paulo Gustavo é mais para audiovisual que tá vindo agora. Isso sei aí. tudo. Gabaritou. Sei tudo. Gabaritei. Já vai captar recurso, já vai. Exatamente. Porque essas leis, quando você enquadra lá num projeto, uma Rouanet, por exemplo, aí você consegue o patrocínio, você depois tem que prestar conta de tudo. Tem que bater os números, tem que passar tudo. Agulha, né? Exatamente. É conta no Banco do Brasil, depois prestar conta. Se não prestar, vai ter auditoria. Então não é bagunça, não. Isso que é importante a gente entender. Foi o que o Pedro falou mesmo, né? Ter esse arcabouço de profissionais empreendedores no entorno dessa economia para fazer ela girar, né? Sim, o contador para saber fazer direitinho. Se a gente aprova um projeto aqui, por que não usar o próprio contador da rede do clube? Claro, mas exatamente. Ele precisa conhecer. Tem que conhecer. Tem que vir ao evento do núcleo, tem que estar sabendo, tem que ouvir a secretária, tem que saber o que é a lei. É o que você fala, preparado, né? ativa. Escuta ativa, exatamente. Escuta ativa. Exatamente. Mais do que nunca escuta Importantíssimo isso agora, também acho isso. É o produtor de conteúdo, é o jornalista, enfim, são serviços indiretos, né? Mas que tem que estar envolvidos com o setor para poder fazer um bom trabalho. Posso dar mais uns números aqui? Que eu recebi um briefing espetacular aqui para esse... Do nosso assessor de imprensa, jornalista, coordenador do... Rodrigo Prado com essa voz. Rodrigo Prado, sensacional. Então, assim, de acordo com as Nações Unidas, as atividades do setor cultural representam 6% da economia mundial e geram renda de 2,5 bilhões, além de quase 30 milhões de empregados ao redor do mundo. É muita coisa, muita gente. E é um setor que realmente é muito importante, né? Agora, para fechar aqui, no ano passado, o setor de economia criativa gerou 814 mil novos postos de trabalho. Olha aí, gerando a quantidade de postos de trabalho que está gerando, né? Ao mesmo tempo que a gente fala que está acabando o emprego no mundo, vem o setor cultural e movimenta muito isso. Eu acho que a saída, né? Vou chutar aqui agora, hein? Tá gravado, inclusive. Que a saída para essa questão de emprego vai ser exatamente o setor cultural e economia criativa. Tenho quase certeza disso. É o que o Pedro falou, distribui muito mais. Sim. Né? Não fica concentrado num grupo. E cria pra caramba. A máquina não pode fazer o que o setor de cultura e economia criativa de vez em quando quer que a gente faça, né?
Então acho que tem muito isso também, né? Concorda, Rodrigo, ou não? Eu acho que assim, se a máquina vai produzir uma peça ela colabora, visual, né? colabora com isso, mas ela não vai fazer a divulgação, ela não vai fazer... pode até usar a inteligência para fazer a divulgação na internet, mas a divulgação boca a boca, o planejamento mesmo, que envolve toda a divulgação, que envolve a logística, por exemplo, se você for fazer uma sala de cinema, por exemplo, né? Como é que a inteligência vai fazer ali? Vai colocar alguém para abrir portas automáticas? Vai colocar o pipoqueiro ali, a pipoca automática para todo mundo caindo, cara. Imagina a pipoca doce do micro-ondas e a pipoca doce do pipoqueiro. Pois do cinema. Que é muito mais... Que é uma receita do avô dele que começou naquela praça há 100 anos. É que nem o Angu do Gomes, né, gente? Pois é. Não dá, É que nem... qualquer, né? Exatamente, a salada de batata do Bar Lagoa, ou, né, aquela coisa toda. Que isso tem uma carga cultural, eu adoro esses restaurantes culturais da cidade do Rio de Janeiro. Lamas... Bar Lagoa, tinha o Bar Luiz, infelizmente fechou. Né? A patanisca do Pavão. Exatamente, aquela galera toda de jaleco não. Blazer branco e gravata borboleta preta, você vê que é um negócio de respeito, entendeu? Você vê que o cara sabe o que ele tá fazendo. A história sendo contada ali, né? Cara, exato. O Lamas eu fui outro dia, era encontro de pessoas políticas do Brasil inteiro ali. Era um negócio de louco. Capela ali, aqui na Lapa, cara. Exatamente. Capela, você vai vendo esses lugares. Brasil. Isso é cultura pura, isso é maravilhoso. E o Lamas, você chega, você já tem a placa ali, né? Desde 1874. Exatamente. O Clube de Regatas do Flamengo, você não vai gostar, mas nasceu ali. Todo respeito ao Clube de Regatas do Flamengo, porque é um grande time e teve um grande clube de regatas. Nasceu ali, Nasceu no Lamas. Não onde ele é exatamente. Naquele não era exatamente ali, não? Não era exatamente ali na Marquês de Abrantes. Ele era em um outro local. Ele foi para lá, acho que depois da criação do clube. Mas ele, como Lamas, instituição, vamos dizer assim, claro. é desde 1874. Lamas que não botam um centavo aqui, mas não tem problema nenhum, a gente tem que fazer esse jabá porque é cultural, não é isso, gente? Fez do Angu também aqui, né? Fez do Angu, fez um monte aqui. De Paraty, aqui é jabá à vontade, jabá à vontade. Mas só pra terminar aqui... O Globo, né? O Biscoito Globo. Né? Biscoito Globo, maravilhoso. Pô, aqui o Biscoito Globo... Na praia? Sabe quando você percebe que você tá ficando uma pessoa um pouco mais amarga? Quando você percebe que o gosto do Biscoito Globo não tem mais o gosto da praia, tem o gosto do trânsito. Que tem aquela memória afetiva, né? Exatamente. Então, assim, no ano passado, o setor de economia criativa gerou 814 mil novos postos de trabalho e fechou o primeiro trimestre com 7,4 milhões de trabalhadores ocupados, 12% a mais que os 6,5 verificados no primeiro trimestre de 2021. Ou seja, gerando emprego pra caramba, né? Ítalo, isso ainda na pandemia, né? Vamos combinar que no meio da pandemia. Exatamente. Quer dizer, tinha uma demanda reprimida, naturalmente. Muito. Mas tinha um cotidiano distorcido, diferente do que a gente conhece. Exatamente. E a gente está reconstruindo agora. Tanto é que às vezes os eventos estão cheios porque está todo mundo reprimido. Pelo amor de Deus, eu quero aquilo, eu preciso ir pra rua, eu não aguento mais live. Né? Muita gente falando isso. Eu não aguentava mais live, meu Deus do céu. Eu não aguentava mais o vizinho ouvindo lives e tal, né? Exatamente. Mas assim, num momento que muita coisa foi necessária, né? Porque as pessoas precisavam se reinventar, exatamente. As empresas precisavam se reinventar, mas de um momento diferente, não era um momento comum. Então, acho que esses números eles vão crescer demais. Sim, concordo. Quando alguma coisa estava fora da ordem, né? Sim. E está entrando na ordem e isso vai crescer demais. Concordo com vocês. Gente, eu acho que assim... Ítalo, quanto tempo temos? 33? Caraca, eu sou um relógio, hein? Vamos lá. Eu acho o seguinte, temos aqui empreendedores do clube que vão conseguir aproveitar esse núcleo. E eu acho que é o mais importante, empreendedores que nem sabem o que é o Clube Empreendedor Brasil, que vão conseguir ser impactados pelo núcleo de economia núcleo de cultura e economia criativa. Né? Então, assim, eu estou muito feliz mesmo com esse time espetacular de coordenadores que... Assim, dificílimo juntar uma galera nesse nível, realmente, eu tenho certeza absoluta disso. Então, o que esperar? Vamos finalizar hoje aqui falando o seguinte: o que esperar do núcleo para os próximos dias, para os próximos meses? Qual a expectativa de vocês e um recado de vocês aí para os empreendedores que estão nos ouvindo? Pedrão, vamos lá. Eu acho que a gente tem a expectativa de fazer com que os empreendedores do clube
se vejam dentro da economia criativa, entendam o que é economia criativa e como podem usufruir, né, desse segmento comercial. E para aqueles que estão fora, que venham para a nossa rede aqui dentro do clube. É uma rede fantástica, uma rede que ajuda na construção, né? Voltou. Putz, eu derrubei o programa. Chutando o balde, chutando. Isso é economia criativa, meus amigos. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Vamos lá. A máquina falhou e foi lá uma pessoa do homem, a pessoa, cara. Não tem jeito. Excelente exemplo. Mas aí eu espero isso. Espero, né, que os empreendedores que estão aqui dentro se vejam dentro da economia criativa, entendam oportunidades de negócios para si, e aqueles que estão fora possam vir para essa rede, que eu acho que é uma rede fantástica, uma rede que fomenta muitas oportunidades e que venham construir junto conosco, né? Porque as dores de um empreendedor só ele sabe, mas as dores que ele passa, outros também podem passar e a gente pode ter soluções criativas juntos. Uhum. Excelente, hein? Excelente, arrebentou. Professor é fogo. Vamos seguir essa? Não tem como seguir essa, né? Vamos bater um papo antes pra seguir essa? Acabou. Encerra aí, tô brincando. Isso é como um show que você coloca assim, tipo, você é a atração final, aí antes de você vai tocar o Queen. Né? Eu vou fazer depois, né? A vantagem é que aí eu vou falar o We Are The Champion. Não tinha um programa que fala, nem tanto. É verdade. Professor Raimundo. Né? Exatamente. Bom, Rodrigão, e aí, você? Vou falar pouco para deixar a plataforma aqui pronta, levantar a bola para a Léa, né? Boa. Mas eu gostaria de dizer a todos que nós daqui do Núcleo de Cultura e Economia Criativa, nós estamos à disposição de vocês, membros do clube, e novos membros também do clube. Inclusive, essa semana a gente já teve vários contatos, enfim, várias conversas muito interessantes. Reforçar aquilo que o Pedro falou, poder trazer tanto quem conhece quanto quem não conhece sobre economia criativa, para que a gente possa, dentro dessa rede, agregar, gerar novas oportunidades e novos negócios. E fazer também algo, vamos dizer assim, que cause um impacto também na sociedade, que seja um fator mesmo importante também em relação a isso. Então, excelente. Eles já falaram quase tudo, né? Mas importante, como o Rafael falou no começo, sobre números, já sabendo de números, nós somos 3, não um só. É isso aí. Porque para dar conta de tanto, então eu peço um pouco de paciência de todos aqueles que nos procuraram, porque a gente está se organizando para poder atender com qualidade, para poder apresentar soluções, e a gente quer isso. A gente quer, como o Pedro falou, quer que as pessoas se vejam dentro da economia criativa, entendam o papel dela, a gente poder fazer realmente... porque lá um dos itens que faz o Rio de Janeiro tá com uma nota acima da média é a criatividade. Uhum. Então, nós somos dessa cidade criativa e a gente entende que isso precisa muito ser fortalecido, a gente precisa traduzir isso o tempo todo para as pessoas e gerar negócios. Então vem aqui, procura a gente, vem pro clube, você que não é do clube, vem conhecer, porque eu tenho que falar do clube, gente. Eu estou muito feliz aqui porque é amor, sabe? São amigos, e a gente constrói. Eu sempre falo pro Rafael, o clube não tem preconceito, ele é aberto a todo mundo. É verdade. Ele é aberto a todo mundo. Então, se você não precisa virar membro, vem conhecer pelo menos aqui. Tá aqui com a gente. Vem passar um dia aqui, vai passar uma tarde, a gente apresenta, a gente recebe para entender, porque às vezes você não pode ser membro por alguma razão, mas você pode trocar com a gente, criar essa conexão para a gente fazer a diferença. É valiosíssimo também. Exatamente. Então, é isso. É um convite para todo mundo e um pouquinho de paciência, porque a gente tem os nossos negócios, então a gente tem outras demandas fora, então a gente dedica esse tempo aqui para poder organizar e fortalecer a todos. Acho que é importante, você falou uma coisa muito importante. Todos aqui têm suas profissões, têm suas empresas e têm seu dia a dia, suas demandas, só que eles se prontificam a estarem aqui para ajudar outros empreendedores com as experiências que eles têm. Então, todos aqui tops de suas carreiras, tá? Que sabem muito bem o que estão falando, não estão aqui arriscando falar de cultura e economia criativa, não foram colocados aqui por ninguém que queira alguma coisa, não. Eles quiseram vieram porque eles entendem do assunto e podem colaborar muito com todos os outros empreendedores. Isso que eu acho muito bacana, que eu acho muito legal. O clube é feito de empreendedores, por empreendedores e para empreendedores. Então isso que é legal. Eu tive uma conversa uma vez com uma pessoa que estava ali
jamais irritadinha, falando algumas coisas, não sei o que, não, porque eu estou nessa empresa há tantos anos, não sei o que lá. Eu falei, e eu parei e falei assim, eu faço questão de contar essa história. Eu falei assim, há quantos anos você está aqui nessa empresa que você falou? Eu estou aqui há 20, 30 anos. Eu falei, então você não sabe qual é a dor de empreender, você não sabe qual é a dor de ser empreendedor, é ter que correr atrás de negócio e fechar contrato todo dia. Você tem 13º, se bobear até 14º e não sabe qual é a dor de empreender. A gente aqui sabe qual é a dor de empreender. A gente sabe qual é a dor de fechar da felicidade de fechar um ISS, um ICMS e depois não conseguir fechar com a empresa porque fechou com outras pessoas. Ou quebrar. Recomeçar. Tem que recomeçar. Exatamente. Entendeu? Saber que uma ideia não movimenta nada, o que movimenta é realmente fazer acontecer, né? Mas que ideias têm que ser valorizadas e impulsionadas. Então, isso é bacana. Mais uma vez, agradecer muito, muito vocês aqui. Falar que eu tenho certeza que esse núcleo vai ser um sucesso. Já é um sucesso. O evento lotou. Sim. Foi um dos eventos... Quer dizer, foi o mais cheio do ano, com certeza absoluta. E vai ser, com certeza absoluta, um dos mais cheios de toda a nossa caminhada aqui. Agradecer mais uma vez vocês. E foi o primeiro, né? E foi só o primeiro, né? Foi só o primeiro, né? E... agradecer a todo mundo que tá vendo aí a gente. Foi mais um Clubecast daqui de Cultura e Economia Criativa com nossos coordenadores Rodrigo, Pedro e Leia. Tá bom, pessoal? Um abraço grande aí e até a próxima. Um abraço.